Gente, vamos fazer um react aqui comigo de uma bebida que eu comprei. Eu tava voltando pra casa da Uniqlo e eu falei, estou com vontade de tomar uma bebida do Starbucks, porque tem um aqui bem pertinho de casa. Porém, o Starbucks não é um lugar que eu costumo ir assim pra tomar café, tipo cappuccino, café com leite ou até mesmo café filtrado. Eu acho que não é o melhor lugar pra isso, pelo menos aqui, porque tem muita, muita, muita opção de café bom. Mas pra tomar umas bebidas diferentes, assim, eu acho legal, porque eu gosto bastante de frappuccino. Eu gosto de umas bebidas meio refrescantes que eles têm, assim, ótima pro verão. E eu tô na minha fase de gostar muito de chai latte, que nada mais é do que chá com leite, porque me ajuda bastante a substituir o café à tarde. E aí, normalmente também é adoçado, tem um pouquinho de canela, fica bem gostoso. E aí, por se tratar de Starbucks, eu pensei, eu quero tomar uma bebida diferente. E eu vou literalmente pagar pra ver, porque isso aqui que eu escolhi, eu acho que tem muito potencial pra ser ruim. Eu comprei um chai latte, né? Então é um chai latte gelado, que eu nunca tomei gelado antes, não que eu me lembre. E ele também tem cereja ou framboesa, não me lembro. Um dos dois. E assim, não tomei ainda. E eu acho que tem muito potencial pra ser ruim, mas talvez não seja. É gostoso. Só, eu acho que assim, talvez seja um pouquinho doce demais, mas é definitivamente muito, muito melhor do que eu esperava. Eu não vou tomar tudo isso aqui também, tá? Deixando claro, porque eu nunca aprendo a pedir o tamanho das coisas no Starbucks, porque aqui eu sempre me confundo com os nomes dos tamanhos e eu sempre peço maior do que eu de fato quero. Mas é bem gostoso. Gostei. Eu eu compraria de novo. Então, aprovado. Estava com medo. É, e aí vocês viram, né, que eu fui na Uniqlo e mostrei todas as opções de roupa que eu tava vendo. Na verdade, eu fui pra trocar um vestido que eu comprei semana passada, porque eu tinha adorado ele. Ele era um vestido bem numa vibe meio esportiva, assim, sabe? Ele ficava junto com uma coleção de esportes lá da Uniqlo. Ele tinha aquele tecidinho bem gostoso, meio de legging, assim, mas bem macio. E aí eu gostei, porque eu tava querendo um vestido, mas eu queria um vestido um pouco mais, assim, casual, despojado, porque eu não queria uma coisa girly demais, assim, sabe? E eu queria uma cor bem neutra também. Enfim, que eu desse pra usar bastante. E. Só que quando eu cheguei em casa e eu provei ele com calma e eu fiquei, assim, uns 10 minutinhos usando ele, eu percebi uma coisa que meninas com coxas grossas vão entender, que é, eu percebi que provavelmente, enquanto eu estivesse andando com ele, ele tinha um shortinho por baixo. E aí eu acho que esse short ia ficar subindo, enrolando assim na minha perna. E aí não ia adiantar nada. Então, talvez seria até melhor se ele não tivesse aquele short, porque aí eu poderia colocar um meu que eu sei que funciona, sabe? Mas enfim, fiquei triste, mas é isso. Se eu acho que eu não vou usar tanto, eu vou devolver, né? E aí eu fui, na verdade, eu queria um outro. E eu provei todas as opções que vocês viram. Só que os vestidos pretos longos,
eles me dão um pouco de uma sensação de que eu tô indo pra um funeral, assim, sabe? Apesar de achar bonito, eu não sei. É... Não sei, não gosto. E eu gostei bastante da última opção, daquela saia bege que eu provei. Eu adorei o tecido dela justamente porque é um tecido é, menos elegante, menos formal, assim. Porém, ele não. O tamanho não era perfeito pra mim. Porque eu peguei um M e ele, assim, ele serviu normal, ele fechou, tava certo. Porém, ele era um pouquinho de cintura alta, assim, e na minha cintura tava levemente apertado, sabe? Então eu acho que ele teria que ser um pouquinho maior ali na cintura. Eu acho que não chega nem o caso de ser o G, porque eu acho que talvez o G ficaria grande. Mas foi só na cintura, porque o resto do corpo ficou bom. E aí o que eu pensei? Pô, se eu vou comprar isso aqui, é o tipo de peça que eu não posso sair pra comer, por exemplo. Porque se eu comer, eu vou ficar estufada e aquilo ali vai ficar me apertando, vai me dar cólica. E eu sei de tudo isso porque eu já vivi, eu já fui essa pessoa que comprava mesmo assim e depois me arrependia, sabe? E aí eu simplesmente parei de fazer isso. Eu tento, ao máximo, só comprar roupa que eu realmente goste, assim, e que eu acho que eu vou usar bastante. E que seja confortável. É... Eu mudei bastante o meu estilo, assim, de roupa, eu sinto. Não bastante, mas significativamente desde que eu mudei pro Canadá. Porque aqui, além de ter as 4 estações, né, do ano bem definidas, então tem peças que eu nem usava no Brasil. Aqui o meu estilo de vida é bem diferente, porque a gente não tem carro, a gente faz tudo a pé ou de transporte público. Eu ando muito pela cidade, porque a cidade ela é feita para isso, assim, é uma cidade muito boa para se caminhar, para andar muito de bicicleta, tem muitos e muitos quilômetros de ciclovia. Então, no verão, eu rodo essa cidade inteira. E eu preciso estar muito confortável. Então, as minhas peças, assim, de verão, eu sempre acabo priorizando isso, sabe? E, enfim, eu senti que eu não teria muito isso com a saia. E aí eu só decidi devolver mesmo e pegar meu dinheiro de volta, o que é uma coisa bem boa aqui também, porque é fácil da gente fazer isso, assim. É, retornar itens que a gente se arrependeu de comprar. Você literalmente devolve lá com a etiqueta, devolve o produto e bate o mesmo cartão que você usou para comprar e o dinheiro volta para sua conta, assim. É, isso com qualquer coisa, eu consigo pensar de qualquer coisa que você comprar, assim, é bem tranquilo de fazer isso. E bom, tô triste porque não consegui o meu vestido ainda, mas ou saia, né? Eu queria um vestido ou uma saia, mas tudo bem. Agora eu vou voltar pros meus afazeres. Eu tô em um dia que eu tô planejando bastante coisa, porque como acabamos de começar junho, eu estou fazendo planejamento de coisas do mês e vou continuar fazendo isso.
do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Yeah, we can do a lot of better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Yeah, we can be stars. We can be the best. Just put us to the test and we'll show the world there's another way. If we just try a little every day, we can make it better. We can do better. We can be setting goals. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart of gold. So let's step it up. Step it up. Step it up. We could be making moves. We know what time it is, and we know just what to do. Yeah, we could be on top, and you know it's true. If we just give ourselves a chance, we can show the world everything's gonna be okay. We just got to try a little every day, and we can make it better. Yeah, 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 yeah. Semana passada, eu estava pensando muito sobre hobbies e alta performance, e eu queria falar um pouquinho sobre isso por aqui, assim, eu acho que é um tema muito legal de dividir, de trocar, porque eu me vi num lugar, recentemente, em que era mais ou menos isso que eu estava fazendo, sabe? Eu estava percebendo como a alta performance era importante pra mim até num momento de lazer e fazendo uma coisa que eu amo. Recentemente eu dividi que eu estava lendo um dos livros do Jogos Vorazes, né, da saga de Jogos Vorazes. E, enfim, é uma leitura que pra mim, né, tá sendo ótima. Eu tô fazendo depois de muitos anos que eu já queria ler esses livros e eu só tinha lido o primeiro. Então, super empolgada, né, pra me reencontrar com esse universo que eu gosto tanto.
E enquanto eu estava lendo o livro, eu comecei a perceber que eu estava já há alguns dias lendo, né? E aí eu percebi assim, eu me peguei pensando, nossa, eu acho que eu vou demorar para terminar esse livro. Eu acho que eu vou ficar mais tempo do que eu gostaria, porque é um livro que eu tô lendo em inglês e às vezes livro físico eu também acabo demorando um pouquinho mais. E aí na minha cabeça, automaticamente eu pensei que eu deveria escolher outra leitura para me acompanhar junto com essa, porque não é legal eu ficar tanto tempo assim em um único livro. E aí eu comecei a ler um outro que eu até comentei aqui no vlog passado, que é Violeta, e eu comecei a gostar muito da história também. Eu tava lendo mais à noite. E só que enquanto eu estava lendo ele, eu estava pensando que eu gostaria de estar lendo Em Chamas, sabe? É... Então eu estava gostando dos dois livros e eu não sabia direito para qual dar atenção. Até que depois de ficar pensando nisso e de ter ficado ansiosa com esse tipo de coisa, eu parei e pensei, por quê? Sabe? Qual é o problema em ficar muito tempo com um único livro? Qual o problema se eu ler o mesmo livro por um mês, por 2 meses? Sei lá. Não tem nada de errado com isso, sabe? Levar todo esse tempo, ou esse tempo normal para ler um livro, não me faz menos leitora ou mais leitora do que qualquer outra pessoa. E assim, eu entendo quando às vezes a gente tá em uma leitura muito acadêmica, ou um livro muito denso, um calhamaço. Às vezes esse tipo de leitura pede que a gente intercale livros, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso também. Mas no meu caso, por que eu senti a necessidade de fazer isso com uma história que eu estava gostando, sabe? Isso que não entrou na minha cabeça. E, gente, não é um livro grande. É um livro normal, entendeu? Tem aqui quase 400 páginas. E aí, depois que eu me autorregulei, né? E pensei que tudo isso que eu tava sentindo era uma grande besteira e que, ok, não era uma coisa individual, né? Eu acho que tem muito do coletivo que faz a gente acreditar nisso, que a gente precisa ser ótimo nos nossos hobbies, que a gente precisa ser muito criativo, que a gente precisa ser muito bom naquilo de primeira. Por exemplo, se você pega um hobby que envolva, sei lá, pintura ou algum tipo de esporte, crochê, é, ou se você gosta de cozinhar, enfim, a gente tem isso de querer acertar de primeira, de querer ser muito bom logo em alguma coisa. E eu acho que às vezes a gente perde muita coisa, sabe? Ao longo desse caminho. Porque quando eu falei, ok, eu vou ler esse livro e eu vou me dedicar a essa leitura, no sentido de eu vou estar 100% presente enquanto eu estiver lendo, nossa, se tornou ainda mais prazeroso do que já estava. E eu pensei que, tipo, eu percebi que eu tava virando as páginas dos livros assim, e eu tava lendo normal, eu não tava lendo mais devagar do que eu tava pensando, sabe? E mesmo que fosse, sabe, isso não é um problema. Então, eu fiquei pensando muito assim sobre esse assunto. É, ou sobre como, quando a gente é leitor e a gente, né, se você, assim como eu, gosta muito de ler, a gente tá sempre muito ansioso pela nossa lista, né, de leituras. Tem sempre coisas novas que a gente quer ler, autores que a gente quer conhecer. Eu tava esses dias também com aquela sensação de, nossa, eu só queria que os autores pausassem lançamentos por um ano para dar tempo de eu conseguir acompanhar tudo, mas, gente, o ritmo frenético de lançamento das coisas, ele é isso, ele é frenético, não tem como a gente acompanhar, não tem como a gente assistir tudo na hora que sai, a gente lê tudo no momento que lança, é, assim, inatural, eu pensei, acho que essa palavra nem existe, mas, sabe, eu acho que vai muito contra, realmente, a natureza das coisas. Então, não sei se você talvez esteja sentindo a mesma coisa, essa mesma ansiedade, mas é isso, eu acho que tá tudo bem a gente levar o nosso próprio tempo e a gente aproveitar, né? No fim das contas, eu acho que isso é o mais importante, a gente aproveitar ali aquele momento que é só nosso e que a gente tá fazendo algo que a gente gosta muito.
on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, then who's supposed to lead the